Olá! Hoje a gente vai falar sobre 3 erros financeiros muito comuns. Daqueles que parecem normais, sabe? Mas que no fundo podem ser a razão pela qual o dinheiro parece que evapora antes do fim do mês. Vamos descobrir quais são e, mais importante, como sair desse ciclo. Pois é, e essa frase da nossa fonte resume a história toda. São hábitos que estão ali no nosso dia a dia, que todo mundo ao redor faz, e por isso eles acabam ficando invisíveis. E é justamente por serem invisíveis que eles são tão perigosos para a nossa saúde financeira. É exatamente isso. A normalidade é a grande armadilha. Aquela sensação de que tá todo mundo fazendo faz a gente baixar a guarda e não perceber o perigo. Mas a verdade é que esse é um caminho que muitas vezes leva direto para um ciclo de dívidas. Vamos começar com o primeiro erro, que é um clássico. O primeiro grande erro é um que muita gente comete sem nem se dar conta. Tratar o limite do cartão de crédito como se fosse parte do salário. É uma baita ilusão de poder de compra que, na verdade, só cria um ciclo financeiro bem destrutivo. Sabe aquele momento de alívio no começo do mês? O dinheiro finalmente cai na conta. A gente até respira fundo e pensa: agora sim, as coisas vão se ajeitar. Só que, na prática, esse dinheiro já tem dono. Ele mal esquenta na conta e já sai para pagar a fatura do cartão, cobrindo as compras do mês que já passou. E aqui está a essência da armadilha. A pessoa fica presa, sempre correndo atrás do prejuízo. O esforço do mês presente serve só para quitar as contas do passado e nunca para construir alguma coisa para o futuro. Então, o ponto-chave é este. O cartão de crédito não é uma fonte de renda extra. Ele é uma ferramenta que, se a gente não tiver controle, só empurra os problemas com a barriga para o mês seguinte, criando uma verdadeira bola de neve. Agora vamos para o segundo erro. Esse é mais sutil, mais sorrateiro, mas destrói o orçamento do mesmo jeito. A gente pode chamar de ralo invisível. São aqueles pequenos gastos do dia a dia que, de pouquinho em pouquinho, esvaziam a conta sem a gente nem ver. Ah, quem nunca, né? São aquelas justificativas que a gente dá pra gente mesmo para um pequeno prazer. Parecem inofensivas e, sozinhas, talvez até sejam, mas o perigo não tá no ato isolado. O verdadeiro problema é o efeito acumulado. É um cafezinho hoje, um lanche ali, um delivery no fim de semana. Sozinhos eles não parecem nada, mas quando a gente soma tudo no final do mês, esse ralo levou embora uma parte considerável do orçamento. Isso leva a gente para uma pergunta bem direta. Quando não existe a menor ideia de para onde o dinheiro está indo, o que acontece com a percepção sobre as próprias finanças? A consequência é essa, a sensação constante de que o salário não é suficiente. A pessoa olha para o extrato, vê que o dinheiro sumiu e não entende como. Isso gera uma frustração danada e a falsa ideia de que o problema é o quanto se ganha e não como se gasta. E chegamos ao terceiro erro, que talvez seja o mais crítico de todos: viver na corda bamba sem nenhuma rede de segurança financeira para lidar com os imprevistos. A vida acontece, né? Imprevistos surgem para todo mundo. É o pneu do carro que fura, uma febre que aparece do nada, uma conta de luz que vem muito mais alta. Sem um preparo, esses pequenos problemas viram crises gigantescas. A diferença aqui é brutal. Sem uma reserva, um problema vira um desastre, que obriga a pessoa a pegar um empréstimo ou se afundar no cartão. Com uma reserva, o mesmo problema é só um obstáculo que tem solução. De um lado, a pessoa vira refém da dívida. Do outro, ela continua no controle da própria vida. É muito importante virar essa chavinha na cabeça. Ter um dinheiro guardado para emergências não tem nada a ver com luxo ou com ter dinheiro sobrando. Tem a ver com criar um escudo, uma proteção para si e para a família contra os baques que a vida inevitavelmente dá. Certo, já entendemos os problemas. A boa notícia é que tem solução e existem passos bem claros para sair desse ciclo. Vamos ver como começar essa mudança. E olha, antes de qualquer coisa, vem a consciência. O simples fato de olhar para as próprias finanças e identificar esses padrões já é o passo mais difícil e mais poderoso. O reconhecimento é o começo de toda e qualquer transformação. A partir daqui, as ações são bem práticas. Primeiro, mudar essa relação com o cartão de crédito. Segundo, fazer um experimento. Por só uma semana, anote tudo, mas tudo mesmo, em que o dinheiro foi gasto. O resultado pode ser bem revelador. E terceiro, comece a reserva. Não importa se é com pouco dinheiro. O fundamental é criar o hábito de guardar. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A escolha é entre ter o controle do próprio dinheiro
ou ser controlado por ele. No final das contas, organizar as finanças não é sobre se privar de tudo, mas sim sobre ter liberdade. A liberdade de não precisar viver correndo atrás do próximo salário.